Uma frase dita na última semana que traz uma bola de neve de fatos que provavelmente você não ficou sabendo. Senta aí que eu vou contar essa história para você. Na última quarta-feira, 27 de setembro, Rosa Weber fez seu discurso de despedida do Supremo Tribunal Federal. O cargo de ministro da Suprema Corte aqui no Brasil tem uma idade limite de 70 anos, idade que Rosa Weber completará no dia 2 de outubro. Vale lembrar que poucos dias antes da sua aposentadoria compulsória, Rosa Weber liberou para julgamento no Supremo a ação a pedido do PSOL para descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E ainda fez questão de ser a primeira a votar. Vai que não dá tempo, né? Eu fiz, inclusive, um vídeo recentemente sobre esse assunto e vou deixar o link aqui na descrição. Voltando ao discurso de despedida, logo no início de sua fala, Rosa Weber disse o seguinte: eu poderia até cogitar do ciclo entre primaveras aqui vivido e que ora se encerra como um divisor de águas. E isso considerada a borrasca, a tormenta, a procela que se abateu sobre esse Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro. O dia da infâmia, em que pela primeira vez na história dessa quase bicentenária Casa de Justiça, ela foi invadida e depredada, juntamente com o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Isso é verdade, pero no mucho. É aquele tipo de história contada na base do eu não minto, eu apenas omito. A ministra, agora ex-ministra Rosa Weber, afirmou que o 8 de janeiro foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal foi invadido e depredado, juntamente com o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Essa foi, de fato, a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal foi invadido, ou melhor, primeira vez que conseguiram invadir, mas não a primeira tentativa. Voltando um pouco no tempo, lá em fevereiro de 2014, como mostra essa matéria da UOL, o MST tentou invadir o STF, mas a Polícia Militar conseguiu conter e dispersar os manifestantes. Aliás, não sei agora se eu chamo de manifestantes ou de terroristas para se adequar aos novos parâmetros estabelecidos em 2023. Bom, se aconteceu em 2014, eram manifestantes, né? Inclusive, essa matéria da UOL estava dentro da categoria cotidiano, afinal, era algo do dia a dia naquela época. Por outro lado, a matéria da UOL sobre o 8 de janeiro de 2023, além de tratar os atos como terroristas, foi colocada na categoria política, porque agora a ficou séria. O fato é que naquela quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014, o ministro Ricardo Lewandowski chegou a suspender a sessão por cerca de 50 minutos em função dessa tentativa de invasão. Segundo o que foi divulgado posteriormente, 30 policiais ficaram feridos no confronto com os manifestantes. Ainda sobre esse evento, outra matéria publicada, dessa vez pelo Diário do Poder, no dia 24 de fevereiro de 2014, dizia que o governo financiou a manifestação que resultou no confronto com a PM e na tentativa de invasão do STF. Segundo a matéria, a Caixa Econômica Federal e o BNDES fecharam contratos sem licitação de R$200 mil e R$350 mil, respectivamente, com entidades ligadas ao MST para a realização do 6º Congresso Nacional do MST. Foi durante esse congresso que aconteceu a manifestação e a tentativa de invasão. E ainda há outra matéria muito relevante sobre esse caso, publicada pela UOL no dia 26 de março de 2014, quando um membro do governo saiu em defesa dos terroristas. Dos manifestantes, já que era em 2014. A matéria dizia: MST é disciplinado e não tentou invadir STF, diz Gilberto Carvalho. Segundo ele, houve um erro estratégico de informação da Polícia Militar, que confundiu as cruzes de madeira que os manifestantes estavam carregando com cacetetes. Claro, isso faz todo sentido. Os policiais devem ter visto os manifestantes com as cruzes na mão na Praça dos Três Poderes e pensaram: são cacetetes, só pode que vão invadir o STF. Enfim, o que mais interessa nessa matéria é, afinal, quem é Gilberto Carvalho? Filiado ao PT desde 1980, quando o partido foi fundado, Gilberto Carvalho foi secretário de governo da Prefeitura de Santo André na época em que o prefeito Celso Daniel foi assassinado, foi chefe de gabinete de Lula durante os 8 anos dos seus primeiros mandatos e foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Gilberto Carvalho esteve envolvido também em alguns casos controversos. Na época em que aconteceu o polêmico assassinato de Celso Daniel, segundo apontado pelo Ministério Público, havia
havia um esquema de fraudes de licitação e cobrança de propina dentro de Santo André. Esse esquema era liderado por Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, Klinger Oliveira e Ronan Maria Pinto. Esse esquema tinha o objetivo de arrecadar dinheiro para financiar campanhas do PT, que na época tinha como principal campanha a de Lula à presidência. E ainda havia um esquema de desvio de dinheiro dentro do esquema de desvio de dinheiro. Mas para não gastarmos muito tempo com essa história nesse vídeo, eu tenho um outro vídeo contando tudo o que se sabe até hoje sobre o caso Celso Daniel. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo. O Gilberto Carvalho foi acusado de ser o responsável por pegar esse dinheiro arrecadado lá em Santo André e levar à sede do PT. O PT foi, inclusive, anos mais tarde, condenado a pagar mais de 3,5 milhões de reais por corrupção na gestão de Celso Daniel, e Gilberto Carvalho foi condenado também por improbidade administrativa. Outro caso controverso em que Gilberto Carvalho esteve envolvido foi na ligação entre as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o alto escalão do governo Lula em seus primeiros mandatos, segundo revelado pela revista colombiana Câmbio em 2008. Inclusive, o jornalista Reinaldo Azevedo, que hoje puxa o saco de Lula de forma impressionante, lá em 2008 descia a lenha usando termos como petralhotarismo e petralhantragem. O que será que mudou daquele tempo para cá? E ainda teve mais um caso em que Gilberto Carvalho esteve envolvido, que foi quando, em 2017, o Ministério Público Federal denunciou Lula e Gilberto Carvalho por corrupção passiva na Operação Zelotes. A acusação era de que uma medida provisória teria sido alterada para beneficiar empresas do setor automotivo em troca de propina. Nesse caso, no entanto, Lula e Gilberto Carvalho foram absolvidos em 2021 pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. E você pode estar se perguntando agora, depois desses casos polêmicos, por onde anda Gilberto Carvalho? Adivinha? Ocupando o cargo de secretário nacional de Economia Popular e Solidária dentro do Ministério do Trabalho no atual governo Lula. E depois de toda essa bola de neve, vamos voltar agora ao topo da montanha, a origem da história. Rosa Weber afirmou que o 8 de janeiro de 2023 foi a primeira vez em que o STF foi invadido e depredado. Como eu mostrei para você, foi a primeira vez em que houve uma tentativa bem-sucedida de invasão, mas não foi a primeira tentativa. E isso se tratando apenas do STF, porque se incluirmos o Congresso e outros prédios públicos, aí a história é longa. Por exemplo, em 2006, integrantes do Movimento de Libertação do Sem Terra, liderados por Bruno Maranhão, um dos fundadores do PT e membro do Diretório Nacional do partido, invadiram a Câmara dos Deputados, jogando inclusive um carro contra uma das entradas do Congresso, praticaram vandalismo e depredação e ainda agrediram policiais e seguranças. Um dos funcionários da segurança foi agredido com um bloco de pedra na cabeça, teve afundamento craniano e edema cerebral e passou dias em coma na UTI de um hospital em Brasília. O objetivo da invasão era chegar até Aldo Rebelo, presidente da Câmara naquele momento, para fazer uma série de reivindicações, dentre elas a revogação de uma medida provisória do governo FHC que dificultava invasões de propriedades privadas. Na ocasião, mais de 500 pessoas foram detidas, mas aí o governo Lula pediu mais cautela no tratamento com os manifestantes e no fim da história pouco mais de 30 pessoas acabaram ficando presas em flagrante, só que por pouco tempo. Apesar de Bruno Maranhão ser companheiro de Lula, 2006 era ano de eleição presidencial e Lula buscava a reeleição. A invasão aconteceu no dia 6 de junho, menos de 4 meses antes do primeiro turno das eleições. Estrategicamente, então, segundo matéria da Folha de São Paulo, Lula determinou que o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça divulgassem notas reprovando o ato. Na nota assinada pelo porta-voz da presidência, a invasão foi classificada como grave ato de vandalismo. Saiu até matéria dizendo que Lula ficou irritado com a invasão do MLST. E só, ficou por isso mesmo. Mesmo tipo de tratamento em relação aos atos de 8 de janeiro de 2023, não é mesmo? E nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade,
esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Voltando a 2006, Lula foi reeleito e na sua posse no dia 1º de janeiro de 2007, Bruno Maranhão, que havia liderado a invasão, já era um dos convidados especiais do governo. Lula e o PT, por sinal, repudiaram tanto a invasão que Bruno Maranhão quase foi expulso do partido na ocasião. Quase. Aliás, punição quase igual aos 17 anos de prisão pelos quais os primeiros réus do 8 de janeiro foram condenados pelo STF. Quase. Anos mais tarde, em 2014, Bruno Maranhão faleceu e no site oficial de Lula foi publicada uma nota de pesar assinada por Lula e sua esposa naquela época, Marisa, dizendo que Bruno Maranhão foi um grande companheiro, amigo, grande militante da esquerda brasileira e grande guerreiro da luta pela liberdade e igualdade. E aí eu me pergunto, será que Lula também publicará notas assim para aqueles que lideraram os atos de 8 de janeiro? Será? Aliás, essa história da invasão de 2006 merece um vídeo mais detalhado falando exclusivamente sobre ela, não é mesmo? Fica para a próxima semana. Voltando agora ao presente e ao discurso de despedida de Rosa Weber, que foi o que originou toda essa história que eu contei. Teve mais uma parte desse discurso que chamou muito a atenção. Já quando ela estava fazendo seus agradecimentos direcionados para cada um dos atuais ministros, chegou a vez de falar sobre Alexandre de Moraes. E ela disse isso. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Eu só digo uma coisa. Alexandre de Moraes sendo aplaudido pelos detentos. Por quê? Bom, quem assume a presidência do Supremo Tribunal Federal após a saída de Rosa Weber é Luiz Roberto Barroso, o imparcial. Nós derrotamos o bolsonarismo! Barroso já tomou posse e depois da posse teve festa, onde ele cantou Evidências. E, de acordo com a publicação do O Globo, cantou com ninguém menos do que Diogo Nogueira. Tá, e quem é Diogo Nogueira? Brincadeira, eu sei quem é Diogo Nogueira. Eleitor abertamente declarado, adivinha de quem? E também é aquele tipo de artista que posta a legenda "Fora nazistas de plantão", mas que eu gostaria muito de encontrar pessoalmente para pedir. Me explica então o que foi o nazismo? Quais características do nazismo estão presentes em parte da sociedade brasileira para você fazer essa afirmação? O especialista em ideologias e regimes políticos é também marido ou namorado, não sei, da atriz Paola Oliveira, que contou em um podcast recentemente que quando começou a sair com o Diogo, ambos tinham medo de que o outro fosse bolsonarista, pois se fosse o caso, não teria mais conversa. Vocês não sabem, isso era um tempo de uma política muito acirrada e o medo que a gente tava. Depois ele me contou que era o mesmo medo dele. Se a gente falar alguma coisa e alguém soltar um... Tipo, eu sou bolsonarista. De ser um partido político ou alguma ideologia diferente. Então a gente não queria entrar... Não pode estragar, tipo, quero tanto que dê certo. No caminho de volta. Porque aí a gente não se fala mais. Engraçado é que essa turma aí chama os bolsonaristas de intolerantes, mas eles não toleram se relacionar com os tais intolerantes, o que faz deles um poço de tolerância. Enfim, em sua festa suprema que aconteceu na noite de quinta-feira após a posse, Barroso mostrou mais uma vez o comportamento esperado de um ministro da Suprema Corte. Das cartas de um colorido sutil e esse do céu azul. Na sexta-feira, Barroso já começou com o pé direito, declarando que a contribuição assistencial para os sindicatos, aprovada em setembro pelo STF, não é compulsória, como eu já expliquei em outro vídeo. O trabalhador não é obrigado a contribuir, mas para isso precisa todos os anos, no período certo, enviar carta se recusando formalmente a contribuir. Barroso disse que a contribuição não é compulsória, mas disse que quem se recusar a contribuir estará sendo ingrato. Engraçado é que, após a reforma trabalhista no governo de Michel Temer,
em 2017, a contribuição sindical caiu 98% em 5 anos. A CUT era a central sindical mais beneficiada pela contribuição, tendo arrecadado no último ano em que o tributo ainda estava em vigor mais de 62 milhões de reais. Em 2022, o valor foi de menos de 300 mil reais. Que dó! Mas mesmo essa queda de 98% não é suficiente para que as centrais sindicais entendam ou admitam que o problema são eles. Não, o problema é o trabalhador que é ingrato. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de passar o vídeo adiante e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.